Essa é a videoaula de número 2 e agora nós vamos falar sobre um assunto que complementa o que a gente viu sobre hidrocarbonetos aromáticos. As substâncias heterocíclicas aromáticas, as consequências químicas da aromaticidade e também um conceito oposto que é a antiaromaticidade. Para começar, a gente já sabe que compostos aromáticos precisam ser cíclicos, planos, ter elétrons π deslocalizados e obedecer à regra de Huckel, certo? Então, assim, até agora a gente só falou de anéis que têm somente carbonos, como o benzeno, o naftaleno, entre outros. Só que a química, ela vai muito além disso. Existem compostos que seguem outras regras, todos os critérios da aromaticidade, mas tem outros elementos no anel. Um dos que tem essa característica de ter outros elementos no seu anel é o hidrogênio, o oxigênio e o enxofre também. Esses compostos, eles são chamados de substâncias heterocíclicas aromáticas. O nome heterocíclico, ele vem do fato de que o anel do anel conter átomos diferentes do carbono, que é o que a gente tinha dito antes. A gente chama de heteroátomos. A gente chama esses compostos a gente chama esses átomos de heteroátomos. E o mais interessante é que esses heteroátomos eles podem contribuir com elétrons para a deslocalização do sistema π, ajudando a manter a aromaticidade da molécula. Um exemplo super conhecido de átomo com essa característica é o pyrrole, que tem um anel de 5 membros com 4 carbonos e 1 nitrogênio, mesmo tendo só 2 ligações duplas visíveis. O nitrogênio ele contribui com um par de elétrons da sua estrutura, a gente sabe que sempre sobra um, totalizando 6 elétrons π. Exatamente o número exigido pela regra de Huckel quando o número é igual a 1. Outro exemplo é o furano, que tem um oxigênio no anel, e o tiofeno com um enxofre. Todos esses compostos eles são heterocíclicos aromáticos e são extremamente importantes na bioquímica, na farmacologia e até na síntese de medicamentos. Tem também os heterocíclicos de 6 membros, com a piridina, que se parece muito com o benzeno, mas com um carbono substituindo um nitrogênio. Ela continua sendo aromática porque ainda tem 6 elétrons π no sistema e o nitrogênio. Nesse caso, não precisa do elétron, ele já está estabilizado. E a aromaticidade, no caso, ela se mantém. Agora, quando a gente fala das consequências químicas da aromaticidade, a primeira coisa que a gente precisa falar é que os compostos aromáticos eles são muito mais estáveis do que compostos com ligações simples e duplas comuns. E isso tem um impacto direto na reatividade química. Por exemplo, enquanto um alceno normalmente reage com facilidade com halogênios em uma adição, o benzeno ele não faz isso tão facilmente. Ele prefere manter seu anel aromático intacto. Então, em vez de sofrer reações de adição, ele sofre reações de substituição eletrofílica. Agora, quando a gente fala das consequências químicas da aromaticidade, a primeira coisa que precisa ser dita é: compostos aromáticos eles são muito mais estáveis do que compostos com ligações simples e duplas comuns. Isso tem um impacto direto na reatividade química. Por exemplo, enquanto um alceno normalmente reage com facilidade com halogênios em uma adição, o benzeno ele não faz isso tão facilmente. Ele prefere manter o seu anel aromático então, em vez de sofrer reações de adição, ele sofre reações de substituição, que é quando um átomo do anel é substituído. Mas a aromaticidade ela é preservada. Essa estabilidade também significa que os compostos aromáticos eles são menos reativos do que a gente esperaria à primeira vista, considerando só as ligações duplas aparentes, sabe? Além disso, a aromaticidade ela influencia a distribuição eletrônica e a densidade de carga no anel. Isso afeta o tipo de grupos que podem entrar na molécula e também onde elas preferem se ligar no anel, o que é muito importante na síntese orgânica e na fabricação de remédios, por exemplo. E aí, do outro lado da moeda, a gente tem um conceito chamado antiaromaticidade. Isso acontece quando a molécula é cíclica, plana e com elétrons π deslocalizados, ou seja, parece que vai ser aromática, mas não obedece à regra de Huckel. Em vez de ter aquela fórmula 4n mais 2 elétrons π, ela tem exatamente 4 números de elétrons π, o que gera instabilidade em vez de estabilidade. Um exemplo clássico de composto antiaromático é o ciclopentadienil cátio, que tem 4 elétrons π deslocalizados no anel plano.
Apesar de parecer ter uma estrutura semelhante a compostos aromáticos, ele não cumpre a regra de Huckel e por isso é muito instável, muito mais reativo do que um composto aromático, por exemplo. Então, resumindo, as substâncias heterocíclicas aromáticas são aquelas que têm um anel com heteroátomos e mesmo assim seguem todos os critérios de aromaticidade. A aromaticidade, por sua vez, traz estabilidade à molécula e influencia diretamente no tipo de reações que esses compostos sofrem. E, por outro lado, quando esses critérios são seguidos em partes, mas a regra de Huckel não é obedecida, a gente tem a antiaromaticidade, que deixa a molécula altamente instável e reativa. E é isso aí.